fechemos os nossos olhos e assim nos conectamos com a espiritualidade amada, esses trabalhadores incansáveis da justiça, que eles possam cada vez mais nos intuir e que cada vez mais possamos abrir os nossos corações espirituais a receber essas intuições, esses direcionamentos. Que possamos cada um de nós estender as nossas mãos silenciosas a ajudar o nosso próximo, com o carinho, com os bens materiais, mas principalmente nos ajudarmos intimamente, para que assim, com a graça do Senhor, possamos alcançar os nossos degraus evolutivos. Pedindo a Jesus, esse Mestre amado, que fortaleça em cada um de nós o âmbito de crescer e evoluir. E que Nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré nos cubra nessa noite especial em que possamos ouvir as palavras de Zé Carlos Rocha Lima, que as mesmas alcancem os nossos corações, assim como Maria alcança o nosso também. Que ela nos cubra com seu manto sagrado nessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, meu irmão. Que os mentores espirituais de Chico Xavier, né, estejam conosco nesse momento para que possamos ser realmente intuídos. Há uma diferença muito grande entre exposição e reflexão. Eu gosto mais da reflexão, né? Porque é pensando que a gente avança, é pensando que a gente progride. Então, eu queria justamente convidar os companheiros para uma reflexão, para que vocês vejam que, graças a Deus, o quanto a humanidade já evoluiu, embora ainda estejamos num planeta de provas e expiação. Meus irmãos, ligeiramente, sem entrarmos em detalhe, mas você veja que quase todas as civilizações, pela ignorância, olha aí, vejam por que Jesus é comedor a descoberta da verdade. Porque sabemos perfeitamente que a ignorância é a mãe de todas as desgraças. É a ignorância. Então, vocês vejam, todas as civilizações fizeram suas oferendas através de sacrifícios com seres humanos. Então, vocês vejam, Deus que é amor, simbolizando o Deus de cada civilização, recebia, né, não o Deus que nós conhecemos, mas o Deus no entendimento das pessoas, ofereciam, de acordo com a necessidade, ofereciam o ser humano. O mais interessante, né, é que na Índia, uma religião onde os seus adeptos faziam sacrifício humano com a promessa de provocar a gravidez aos casais estéreis. Era o trantismo, um grupo que, adepto do trantismo, matavam, oferecendo essas vítimas para que a mulher pudesse ficar grávida. Crianças em diversas possessões da África, no Egito, todo tipo de Deus, Deus da agricultura, Deus da guerra, Deus disso, sempre se oferecia. Havia civilizações que o coração era arrancado. Vulcão, por exemplo, as donzelas eram jogadas, né, para que serem consumidas pelo fogo. O mal, Poseidon. Então, enfim, cada vez que a natureza se apresentava de um jeito,
com a própria seca ou com muita chuva, as pessoas, pensando que era um aviso ou um sinal dos deuses para aplacar a fúria dos deuses, como eles entendiam, e aí sacrificavam as pessoas. E você veja que isso 3, 4, 5 mil anos antes de Cristo, você veja como a tradição vai passando. Como a tradição vai passando de geração em geração e chega até nós. Não foi à toa, não é? Que você está em Levítico, no capítulo 4, 35, está escrito em Levítico: Deus exigia sacrifício de animais para que a humanidade pudesse receber perdão dos pecados. Isso é em Levítico. E isso aí nós vamos encontrar na Bíblia dos Hebreus, diversos sacrifícios a Deus. Então, só para a gente começar a raciocinar, o que é sacrifício? O que significa sacrifício para Deus? Especificamente sacrifício para Deus. Né? Vem do latim, sacrificium, literalmente, ofício sagrado. Também conhecido como imolação, oblação, oblata, oferenda ou oferta. É a prática de oferecer aos deuses, na qualidade de alimento, a vida designada como vítima de animais humanos e colheitas e plantações como ato de propiciação ao culto. Para nossa tristeza, ainda existem oferendas, não ao Deus verdadeiro, mas algumas entidades que são oferecidos sangue de animais e também de humanos, porque, como nós sabemos, é no sangue que se encontra o tônus vital, e essas entidades mais atrasadas, mais inferiorizadas, se fortalecem pelo tônus vital, né, do sangue oferecido a eles. É um tipo de vampirização, né? É um tipo de... que não é fácil, que não vamos entrar nesse detalhe aqui agora, não. Mas vocês viram também que Maria, ao apresentar Jesus no templo, foi o que ela fez? Levou um par de rolinhas, né, para ser sacrificada. No templo existia isso, o sacrifício dos animais, todo mundo judeu, ia lá e oferecia, fazia as suas oferendas. Então você vê que havia um entendimento completamente diferente do amor e da essência que é Deus. Na época de Jesus, os judeus faziam sacrifício a Deus, todo mundo sabe disso, imolando animais para expiação da culpa ou para implorar auxílio. Este animal era entregue a Deus como um pedido de perdão ou no intuito de receber ajuda. Mas aí, graças a Deus, né, veio à Terra, quando o amor veio à Terra, que é Jesus, ele veio mudar completamente a história com seus ensinamentos. Mas, infelizmente, os homens não atentaram para os ensinamentos do mestre do nosso Jesus. Ele foi embora, 1800 e poucos anos depois, chegou para nós essa magnífica, brilhante doutrina espírita, que é a doutrina da liberdade. Por que a doutrina da liberdade? Da liberdade porque a proporção que a gente vai conhecer a verdade, explicitada pelos espíritos, traduzida, elucidada, especialmente na parte do Evangelho, nós vamos nos libertando. É a doutrina da caridade e do respeito, embasada na verdade trazida por Jesus. Para nós deve ser motivo de orgulho, não um orgulho que avilta o ser humano, mas um orgulho que enaltece o ser humano. Pelo seguinte, porque ninguém está na doutrina espírita de graça. Ninguém caiu de paraquedas. Todos nós somos merecedores de estarmos aqui. Primeiro, há espíritas e há espíritos que dizem
que todo seguidor da doutrina espírita foi convidado pelo grande Ismael, o nosso mentor do Brasil, nosso mentor espiritual do Brasil, não é? Então, é hoje, através da doutrina espírita, que passamos a entender, né, que entre nós e Deus existem grandes adversários. O provocador de nossas ofensas, que é justamente o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E o mais importante disso aí, isso para eu chegar ao sacrifício mais agradável a Deus, né? Ora, entre nós e Deus existe o outro, que é o mais importante. Eu só existo porque o outro me observa. O outro só existe porque observa. E todos nós só crescemos porque um dependemos do outro, até para avaliar a nossa condição, para amar, para perdoar, para fraternizar, enfim. Por isso que o homem é um ser gregário. E todos nós, irmanados, unidos, para crescermos e alcançarmos o nosso objetivo maior de estarmos reencarnados. E é justamente esse despertar da consciência que Jesus nos fala sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Porque a doutrina espírita é uma doutrina de libertação, da liberdade. Porque é justamente ela para explicar a miúde o que é o egoísmo, o que é o orgulho, como defeitos considerados como chagas da humanidade, não é? A doutrina espírita nos conduz a um patamar elevado de conhecimento, compreensão e também de comprometimento, é que é o problema. Por que de comprometimento? Porque Jesus disse, a que muito é dado, muito será pedido. Muitos de nós, muitas vezes por falta de uma reflexão, não tentamos para isso. Nós somos responsáveis pelo que nós já conhecemos. Né? Onde está a justiça divina está aí. Porque é tudo medido, pesado e contado. Tanto que as nossas intenções valem muito mais. Que às vezes não podemos realizar uma ação, mas a nossa intenção verdadeira já vale muito. Então vocês vejam bem, meus irmãos. Como eu falei, que justamente se despertar da consciência, que Jesus nos fala sobre o sacrifício mais agradável a Deus, eu pergunto, será que já percebemos ou sentimos a necessidade de sermos misericordiosos e perdoar os que nos ofendem? Por que misericordiosos? Porque justamente o capítulo 10 é esse, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, nós já sentimos essa necessidade ou somos misericordiosos? Então, fica aí a nossa primeira reflexão com esse encontro do Evangelho de hoje, que é muito importante para nós. E aí vem, se eu ainda não sou misericordioso, se eu não sinto, não percebo, não sou indulgente com a falha, com o equívoco, com pequenez intelectual, moral, espiritual do outro irmão, eu pergunto, como se ajoelhar nos templos ou elevar os pensamentos a Deus com o coração cheio de ódio, mágoa, ressentimento e sentimento de vingança? Então, podemos perceber, como está no capítulo do Evangelho, que o sacrifício mais agradável a Deus, aquele sacrifício onde o homem se reconhece imperfeito, onde o homem, exercitando a sua humildade, ele entende que é preciso aprender a amar, que é preciso se conhecer, o mais importante, que é preciso se conhecer, que é preciso fazer aquilo que Santo Agostinho criou na Igreja Católica e que a nossa doutrina espírita recomenda, não com o mesmo nome da Igreja Católica. O homem de bem se
examinar cada dia, não é? É preciso que o homem realmente veja no outro a sua própria imagem, veja no outro a sua própria necessidade. Porque Jesus recomenda isso, não é? Se tivermos qualquer problema contra algum irmão, antes de irmos fazer a nossa oferta a Deus, e aí essa oferta fica a critério de cada um, uma oração, porque até hoje ainda, você veja que na própria Igreja Católica existe ainda a missa o ofertório. Então tem muitas pessoas que acham que ali estão oferecendo alguma coisa a Deus, né? Em diversas religiões ainda tem o momento de oferta a Deus. Nas outras igrejas, o pagamento do dízimo é considerado como uma oferta a Deus. Mas isso é uma oferta material. É uma oferta exterior, que fere frontalmente com a recomendação de Jesus. Cuidai dos bens espirituais e o resto vos será dado por acréscimo. Não é? Será que nós temos cuidado dos nossos bens espirituais? Quais são os nossos bens espirituais, verdadeiramente falando? Será que nós já nos apercebemos que somos espíritos e que um dia retornaremos para a nossa pátria espiritual? Infelizmente, hoje, a humanidade ainda não se convenceu que é espírito, justamente por causa de uma banda da ciência. Mas, pelo outro lado, nós temos avançado muito bem. Se a gente partir para a história do espiritismo no Brasil, houve uma época que o espiritismo foi proibido. Houve uma época que a Federação Espírita Brasileira foi invadida e proibiram, né, qualquer tipo de serviço. Depois de Bezerra com outros, que quando o Marechal Deodoro foi presidente do Brasil, espírita, conversar com o presidente. Então, vocês vejam, né, que quando começou essa perseguição, que continua e continua até hoje, a perseguição aos verdadeiros cristãos. Por que eu digo verdadeiros cristãos? Porque o espírita traz a chancela de um propagador do cristianismo redivivo, que é o espiritismo. A responsabilidade do espírita é muito grande. Não é mais o trabalhador da última hora, não. O espírita hoje é trabalhador de todas as horas. Porque o espírita hoje não pode trabalhar só no centro espírita, não. Ele tem que trabalhar a todo instante, a todos os momentos, onde quer que ele esteja, dando exemplo, socorrendo, iluminando com o olhar, iluminando com o sorriso, fazendo um esforço muito grande se ele for prepotente, arrogante, vaidoso, que ele exercite a humildade. Porque ali, onde quer que ele esteja, ele é um representante cristão. Ele é um discípulo de Jesus. Não é? Porque tem apóstolo e tem discípulo. Ele é um discípulo de Jesus. É justamente por isso que nenhum de nós pode realmente ter uma expressão de amor, de carinho, de caridade e fraternidade, se antes não fizermos o grande sacrifício de nos conhecer verdadeiramente. E entender que nós precisamos, de uma vez ou de outra, nos reconciliar com os nossos adversários, com os nossos irmãos. Mas esse é um problema muito sério, porque nós temos essa consciência de nos reconciliarmos com qualquer adversário. Porque para você ter adversário, não precisa brigar. Primeiro, precisamos entender
que muitas pessoas que nos antipatizam hoje foram adversários do passado, que trazem consigo esse vínculo ainda. Não precisa brigar um com o outro ou um ofender o outro, mas simplesmente antipatia natural. E que isso nós ouvimos todos os dias. Quantas vezes ouvimos pessoas dizer: meu anjo de guarda não bate com o anjo de guarda de fulano. Ora, é anjo de guarda? Não. Simplesmente, não é? É o quê? São as energias, assimilação fluídica, há um choque de energia. Por quê? Existe essa antipatia. Então, nós expressamos energeticamente aquilo que nós pensamos, ou aquilo que nós sentimos um pelo outro. Então, é por isso que Jesus vem nos dizer isso. Porque é um princípio muito grande, esse princípio da oração, no que Jesus falou. Antes de depositar a sua oferenda, reconcilia-te com o seu adversário. Por quê? Porque está ligado ao maior mandamento: amar a Deus, ao próximo como a você mesmo. Na hora que eu vou fazer uma oferenda a Deus, seja ela de que tipo for, dependendo do meu grau de entendimento, eu estou expressando um agradecimento, um amor a Deus. E ao próximo, eu posso dizer que amo a Deus odiando alguém? Não posso. Infelizmente, nos falta ainda essa reflexão. Mas tudo bem, não tem problema. Se fala muito em reforma íntima, né? É preciso um planejamento, um projeto para a nossa reforma íntima. Por quê? Porque todos nós permanecemos na zona de conforto. É muito mais fácil. É muito mais fácil não ter nenhuma responsabilidade. É muito mais fácil não ter nenhum comprometimento com a essência da vida, que é o espírito. Por quê? Para você estar comprometido com a vida espiritual, como Jesus recomendou, que cuidássemos primeiramente dos bens espirituais e os bens materiais viriam por acréscimo. Cuidar dos bens espirituais requer de nós renúncia, sacrifício, devotamento, né? E, acima de tudo, conhecimento. Você já pensou, meu caro Alberto, meu caro Alberto e queridos companheiros que estão aqui, Fidelis, estou vendo aqui na frente, Letícia, Wilson, você já pensou se todos tivessem o conhecimento que um dos maiores sacrifícios agradáveis a Deus é a tolerância, a paciência que cada um tem que ter dentro do seio familiar? Quando a família é bênção, menos mal. É uma família alegre, de luz, já está dizendo família bênção, onde todos se respeitam, se abraçam, se beijam. Mas quando a família é prova? Quando a família é prova? Quando a família requer mais tolerância, mais paciência, mais respeito? Joana de Ângeles nos fala, não é? Amantes que se corromperam reencarnam quase sempre na condição de pais e filhos. E aí? E você veja que cai na família pessoas que duelaram, inimigos políticos, inimigos religiosos, uma gama de paixões que levaram as pessoas à ofensa. Por isso nós precisamos pensar. Por isso que nós precisamos pensar. E você veja que o nosso movimento espírita está enxertado de pessoas, desculpem, se nós somos desbravadores da verdade, não podemos nos omitir. Porque o pior dos pecados é o pecado da omissão. Meus irmãos, pelo amor de Deus,
Tem espíritas que apoiam defensores do aborto. É defensor. Se eu apoio alguém que é a favor do aborto, eu estou indo de encontro à vida. O bem mais precioso que Deus nos deu é a vida. Então, é preciso pensar. É preciso que a gente fale isso, porque tem muita gente boa que não parou para pensar ainda. Como eu posso me reconciliar? Como eu posso dizer alguma coisa a Deus, se no meu íntimo eu aplaudo quem quer aborto? Então, eu preciso repensar. Eu não posso deixar de falar isso. Não posso deixar. Mas é preciso que a gente fale. Porque o nosso Brasil, como pátria do Evangelho, precisa de cristãos que vivam, exemplifiquem e mostrem quais são os princípios dos cristãos. Nós estamos precisando disso. Divaldo fosse expressado, Maria, caiu de pau em cima de Divaldo. Né? Agora inventaram a Hidra, inventaram agora um tal de espiritismo progressista. Esses pobres coitados, porque não têm estudado as obras de muitos espíritos que têm mandado para a Terra para dizer que o nosso meio, que o nosso movimento espírita está minado de agente das trevas. Precisa coragem e raça para falar isso também, porque eles perseguem. Precisa raça, precisa coragem para falar isso. E onde eu chego, eu falo. Domingo em Cachoeira, falando lá no Obreiros do Bem, eu falei sobre isso, que nós precisamos estar vigilantes. Filomeno de Miranda fala isso. Você vê quantas obras do nosso querido Filomeno de Miranda, a obra ligada à transição proletária, como ele vem falando isso. Agora, no rumo da regeneração, ele vem falando isso. E tem mais. Lá, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o nosso querido irmão Berto de X já falava isso. Bezerra de Menezes, no ano 2000, já falava que iam surgir diversas ideologias para justamente consumir, para desviar muitos espíritas de boa vontade. Meus queridos irmãos, então é preciso que estejamos com o coração puro para que a gente possa verdadeiramente estar rigorosamente em dia com o sacrifício que Jesus deseja de cada um de nós. É pertinente esse assunto? É. Por que é pertinente? Porque Jesus sabe que será um sacrifício para você. Você terá de agir com misericórdia e destruir dentro de você um impulso forte de vingança, abafar o desejo de justiça, quebrar o ciclo do ódio, do rancor e do modismo. Infelizmente, nós não podemos ficar em cima do muro, nem ficarmos sem saber de que lado nós estamos. É preciso que tomemos como exemplo os cristãos do passado, que deram sua vida, se sacrificaram, para que hoje nós estivéssemos aqui. Imagine o que Kardec passou. Por isso que ele foi aconselhado. Ele mesmo, por ele, pelo homem íntegro que ele era, ele não usou o nome dele. Usou o nome quando ele foi sacerdote druida. E, graças a Deus, para todos nós hoje, estamos aqui fazendo estudo de um dos capítulos mais primorosos do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só que capítulo. Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliai-vos com o vosso adversário. O sacrifício mais agradável a Deus.
o argueiro e a trave do olho. Não julgueis para ser julgado. Perdão das ofensas. A indulgência. Todos os itens são para o crescimento moral do cidadão. Nós temos esse tesouro em nossas mãos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos esse Evangelho, o Evangelho em mãos. Porque eu digo que o Evangelho, eu enfatizo, porque muitas religiões faliram. Muitas religiões faliram. Muitas religiões faliram porque se afastaram da verdade, se afastaram da espiritualização para crescer no ter. Mas graças a Deus, os espíritas de boa vontade, porque para ser espírita precisa ter boa vontade. Não basta dizer sou espírita ou ler algumas obras. É preciso se renunciar. É preciso atentar que é espírito e que tem uma vida nos esperando logo ali. É preciso saber que as adversidades, os obstáculos, servem para o nosso crescimento. É preciso também entender que a nossa fase de devaneio, a nossa fase do bem bom, já ficou para trás. Todo o nosso passado foi de destruição. Observem, façam uma análise, façam uma consideração. Claro que ao lado dessa destruição, nós construímos também. Eu disse isso porque agora é hora da construção total. É hora de refazer a caminhada. É hora de refazer o tempo. Quantas doenças nós mesmos construímos para nós? Quantos adversários, quantos inimigos nós mesmos construímos para nós? E, infelizmente ainda, nós conseguimos manter esse rancor, esse ressentimento, não é? Essa antipatia dentro dos nossos lares. É muito simples, é muito fácil. Tem pais que têm maior carinho, mais amor por um filho do que por outro. Por quê? Não é o mesmo filho? Por que é um ditado que diz que os dedos das mãos são, os dedos são irmãos e não são iguais? Porque realmente o vínculo que cada pessoa tem conosco são completamente diferentes um do outro. Nós espíritas precisamos refletir, precisamos estudar. Eu vi de Marcel Mariano algum dia atrás, não é? Que o espírita não lê livro, o espírita tem que estudar o livro. E é estudando que ele reflete. E é refletindo o que ele entende, que ele compreende, percebe, sente, e aí ele vive. Isso que nós precisamos fazer. Como eu disse, Jesus sabe que este sacrifício é nosso. Temos que fazer esse sacrifício. E que nós temos de agir com misericórdia para o outro. Vou falar nisso. Quer ver uma coisa? Todo mundo aqui faz sua prece à noite, se entregando a Deus. Muitos pedem até para trabalhar durante a noite, enquanto o corpo físico descansa, que trabalha ou estudar no mundo material. Mas quando se assiste no jornal e que a polícia mata um irmão nosso na condição de marginal, ou que um marginal atira em alguém, qual a nossa reação? Qual o nosso impulso? Raiva, ódio, sentimento de vingança? Espera aí, para mais uma reflexão. Então, isso aí. Este é o sacrifício do Espírito. Esse é o nosso sacrifício de limpar do coração o sentimento de vingança, do ódio,
do rancor, do ressentimento e, acima de tudo, de justiça. Não compete a nós outros fazermos justiça. A justiça tem que ser divina. Por isso, meus queridos irmãos, que o sacrifício mais agradável a Deus é o trabalho de você para com você mesmo. É a reforma íntima. É uma guerra incrível. É combater o bom combate, o eu inferior versus o eu superior. É você ter a coragem e a grandeza de se conhecer. Quais são os defeitos que eu ainda tenho? Quais são os defeitos que eu ainda escondo? Para que, em se descobrindo, a gente possa tentar vencer. Com uma pequena lembrança, que do outro lado, nós não mentimos. Segundo André Luiz, ninguém mente, porque somos medidos pela aura. Então, meus queridos irmãos, e outra coisa que devemos nos lembrar, que é muito importante, nós, imagine aqui agora, vamos aqui um templo para os santamarenses, o templo majestoso, vou usar esse, o templo majestoso de Senhora da Purificação, o templo majestoso da Basílica, lá na Praça da Sé, o templo majestoso, bonito, limpo, asseado da igreja de Francisco de Assis. Não é? Tudo limpinho. Faz bem a gente entrar. Agora, será que nós já nos lembramos que nós somos templos vivos de Deus? Olha aí. Nós somos templo vivo de Deus. E que Jesus disse que a boca fala o que está cheio o coração. Hein? Então, por isso, né, que devemos fazer todo o possível para limparmos ainda as asperezas que nós carregamos ao longo desse tempo. A doutrina espírita facilita este processo, especialmente o processo de perdão. A importância da reconciliação com o adversário, em todos os sentidos falando. Esse perdão, embora que o outro não lhe perdoe, não importa. Lembra do que Jesus disse? Do pagamento até o último centavo? Quantos enredos hoje de amigos e irmãos que se digladiaram e que nessa encarnação voltam outra vez e um mata o outro. Ou aumenta o ódio até nas famílias. Quantas vezes? Conheço dezenas de famílias. Então eu preciso, meu irmão, que a doutrina espírita, com esse cabedal de elucidações pelos espíritos, caminhos que nos dão uma facilidade muito grande para reflexão, meditação, reflexão mesmo, a gente absorver mesmo o que está ali com Jesus e ir mudando. Então a doutrina espírita facilita esse processo de perdão. Primeiro porque ela traz novamente à tona a reencarnação e junto dela a lei de causa e efeito, combinadas exprimindo a verdadeira justiça. Isso que eu falei, não temos que pensar em justiça. Tem que ser povo, tem que nada disso. Nada. E a gente vê tanta coisa besteira, tanta besteira. O cara estrupou, executa o cara, ou castra o cara. Não, gente. Não é? Esse defeito não está no órgão sexual. O defeito está no íntimo. O defeito está no espírito. Então é preciso que a gente eduque o espírito para que ele não pratique crime lá na frente. Ela mostra que a doutrina, ela mostra que o que sofremos hoje faz parte de um processo educativo do espírito, abordando exatamente a lição que precisamos aprender. Né? O perdão para o espírita, que é a tônica do item 10, o perdão para o espírita vem do entendimento dessas questões.
de que todos nós temos nossos espinhos e que, ao esbarrarmos pela estrada da convivência, ocasionalmente nos arranhamos uns aos outros. Meus queridos, olha só que maravilha. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, olha aí, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. É porque não podemos oferecer até os nossos pensamentos ao nosso Deus com o coração cheio de impureza. Por isso que nós somos templos vivos de Deus. E esse templo tem que estar limpo. Que não seja completamente, mas lembremos do que está lá. Que se conhece o verdadeiro cristão ou espírita pelo esforço que ele faz em se tornar melhor, domando as suas más tendências. Aí que está o gesto louvável do grande espírita. Ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas nós vamos nos distanciando do comum da humanidade pelo esforço que nós fazemos e nos tornarmos cada vez melhor. Pois, meus queridos irmãos, façamos nossa parte, perdoando pela compreensão. Travemos essas lutas contra nós mesmos e nossas desculpas. Porque, você observe, quase sempre, para a gente escorregar, desviar do orgulho, a gente sempre usa desculpa em alguma coisa. Observe, sempre. A gente não para com humildade para analisar se até nossos pontos de vista são corretos. Se realmente aquilo que a gente quer realmente é correto ou não. Façamos esse sacrifício que Jesus nos ensina e promovamos o nosso progresso espiritual pelos caminhos do amor. É justamente esse amor que todos nós estamos precisando. É esse amor que começa pequenininho. Olha, começou lá atrás. Começou lá atrás com o instinto. Nós fomos desenvolvendo, estamos aqui onde chegamos. Então é esse amor, não é? Que nos mostra que estamos aqui para evoluir em vários aspectos. O material, intelectual, moral e espiritual, até o social. Porque não podemos ser um peso morto na sociedade. Então estamos aqui para isso. E o amor vai nos mostrando tudo isso. E toda vez que nós vamos abrindo o nosso coração para o amor também vai brilhando para nós. Assim como o amor do nosso querido irmão Alberto, ao criar a sala de estudo Chico Xavier, que já tem alguns anos, com o esforço que ele vem fazendo, é uma obra do amor. Todos que colaboram com ele também, movido ou até influenciado ou envolvido pelo amor de Alberto, é assim que nós vamos construindo. Assim como Alberto está envolvendo a pedra nesse amor, que cada um de nós que nos ouve hoje possa, através de Jesus, envolver a família, envolver a rua, envolver a cidade, o Brasil e o planeta com o nosso amor. É preciso, meus irmãos, então, que a gente, em oração, peçamos a Jesus piedade e misericórdia lá para a Rússia e para a Ucrânia. Que coisa horrível. Nos perguntamos ainda por que a guerra? Quanta gente morta? Que perversidade. Bombas. Ninguém respeita criança, idoso, mulher, nada. A troco de quê? A troco de quê? Até que um dia todos nós retornaremos. E aí, esses homens vão contribuir
com as moradas inferiores. E cada vez mais perverso, cada vez mais vai se arrumando esse grupo, né, que não pensa em nada, só pensa em atrocidades e na perversidade. É só que eles querem isso, perversidade. Por isso que é preciso intensificar as orações. Por isso que é preciso intensificar as atitudes de amor. E essas atitudes de amor começam, como eu digo sempre, com o nosso sorriso, com o nosso abraço, com o nosso aperto de mão, com o nosso desejo de paz e bem. Que Jesus nos abençoe. Abençoe a todos. E que tenhamos uma boa noite, cheia de muita luz e muito amor. Viva a vida e viva o amor. Viva Jesus. Boa noite, Zé Carlos, né? Não vou falar senhor, não, Zé Carlos. Isso. Não é pelos cabelos brancos, não. É só um comentário. É assim, o que me fascina no Espiritismo é assim, porque ele realmente é uma fé raciocinada, né? A gente raciocina no Espiritismo, a gente não cai de cabeça, né? Aí, como a lição foi Trabalhadores, eu peguei um trechinho, Trabalhadores da Última Hora, que nem você falou, nós não somos trabalhadores da última hora, nós somos trabalhadores de todas as horas. E assim, o Espiritismo sempre ele nos convida à reflexão, isso é muito importante, né? Refletir o que a gente faz de bom e de ruim também, né? E a gente tem que ser espírita, gente, principalmente dentro do lar, porque ser espírita fora do lar é muito mais fácil. Eu vejo assim, eu acredito assim. Então, e pelas pessoas que falam mal do espiritismo, que muitas pessoas falam, e quando você fala espírita, as pessoas torcem o nariz, a gente, às vezes eu até pergunto, quantos centros espíritas você já perguntou? Quantos livros você já leu? E no que você se baseia em dizer que o espiritismo é uma religião do mal? Às vezes eu faço essas perguntas para as pessoas. Então, meu comentário de hoje é isso. É esse, quer dizer. Não sei se a chamo de Disse ou Dona Disse. Se a Pode senhora falar puder, pode falar dizer Dirce quem é. também, pelo amor de Deus, né? O dona não, pode falar Dirce. Então, abra a câmera aí e disse, olho no olho. Olha a sinergia. Ai, gente, vocês vão se assustar agora. Hein? Vocês vão se assustar. Aí, que Oi! maravilha. Aí, que maravilha. Muito bem. Oi! Aí, Jesus te abençoe. Hã? Gostei. Excelente. Muito bem. Agora sim, aí, um sorriso desse bonito, você está vendo isso? Você vê bem. Olha, É que a vida é bela. tinha uma senhora que frequentou o nosso centro mais ou menos 10 anos. 10 anos frequentou o nosso centro. E aí, não sei por que carga d'água, deixou de frequentar o centro. Né? E aí foi para uma igreja qualquer. Quando um dia, ela veio aqui em casa. Ô, Dom Fulano, tudo bem? Seu Zé Carlos, eu sou o Dom Fulano. Eu vim aqui lhe fazer um pedido. Eu sei o que é. Me acompanhe para você conhecer Jesus. Eu disse, Dona Fulana, a senhora levou 10 anos no centro, ouvindo falar de Jesus, e a senhora agora vai me convidando para conhecer Jesus? Ela ficou sem saber o que dizer. Eu disse, olha, a senhora precisa ver um Jesus mais verdadeiro. Há 30 anos atrás eu cheguei no centro e disse, meus amigos, vamos criar o grupo aqui de tirar Jesus da cruz. Muitos acharam sombra aquilo. Mas nós precisamos ver Jesus no outro. Precisamos ver Jesus nas atitudes de fraternidade e de amor. Precisamos ver Jesus especialmente nas atitudes com simplicidade, com amizade e o tratamento com os humildes. Infelizmente, né? Eu fico feliz porque você veja aqui, na nossa região aqui, é Alberto aí na Pedra, na mesma região da Pedra, é Nélbia e João lá no tabuleiro, você entendendo? Então, você vê, são pontos de luz que a doutrina espírita está firmando. 2, 3 pessoas que comecem a ver o Evangelho
que pega esses ensinamentos científicos, filosóficos e religiosos e passem à luz da doutrina espírita, ou seja, com a razão e com a lógica, a gente vai embora. Né? Porque tem muita coisa ali que a gente lê que precisa ser ainda, né, esclarecida, porque as pessoas ainda não estão prontas. E agora, você vê o seguinte, Jesus não quebrou tradição nenhuma. Ele foi que ele não vim destruir a lei, mas veio para que a lei seja cumprida. Mas para a lei ser cumprida é assim, é assim. Que pergunta magistral de Jesus. O sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? Né? Que maravilha. Olha o julgamento que fizeram, porque um dos discípulos de Jesus comia com a mão e houve aquela crítica. Como acontece nas festas, como acontecia em diversos lugares que eu conheço, as pessoas faziam as críticas veladas, né? E Jesus imediatamente rebate. O que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da boca, porque disso está cheio o coração. Então você veja, são essas reflexões que devemos fazer que serve para nós, para o nosso dia a dia, porque você aí fica vigilante no que vai falar e no que vai fazer. Muito bem disse, gostei, viu? Não, só para terminar rapidinho, uma coisa que eu gostei também que você falou foi assim, a gente não deve ler o Evangelho, a gente tem que estudar os livros. Isso é importante. Ler e estudar são duas coisas bem diferentes. Outra coisa que eu peguei e gostei também é sobre os pedófilos, né? Que você falou. Você falou assim, o pecado não está no sexo, está no caráter da pessoa, está na mente da pessoa, está na alma da pessoa. E isso é importante, porque você falou e eu pensava diferente, Zé Carlos. Eu falava, não, outro dia mesmo, essa semana, no centro, eu falei, corta. E a pessoa, não, mas realmente é o que você falou. Está no caráter da pessoa, essas pessoas doentes, né, esses pedófilos. É isso. Perfeitamente. A nossa Joana de Anjos fala isso muito bem, não é? É isso Porque mesmo. você imagina, a gente vê os estupros aí de tios com sobrinhos, de avós, pais e tudo, por quê? Amantes do passado, É, que não sublimaram, vem nessa aí que ela não sublima o amor. E aí o instinto fala mais alto, o desejo não se contém, acontece isso. E aí o que acontece? Castra? Mata? Não. É educação. É educação. Infelizmente, eu vou falar, infelizmente a Igreja Católica pintou o sexo com uma coisa absurda. Se falasse isso, se explicasse realmente que era preciso educar, fazer acontecer. Mas é isso mesmo, não precisa falar. Mas Jesus veio para consertar e nós vamos consertar a partir do nosso entendimento, da nossa explicação e da educação que dermos em casa. O mais importante é isso, a educação que dermos em casa. Sempre, né? Mas eu acho importantíssimas as reflexões do Zé Carlos, porque ser cristão é ser Cristo, né? É ser um pouquinho do Cristo. E aí a gente vai percebendo nos dias de hoje o que nos disse Pedro lá na carta aos Coríntios, porque ainda que haja alguns que se chamem deuses, ou no céu ou na terra, não temos, entretanto, senão um único Deus, o nosso Pai que está no céu, a quem devemos tudo, o ser e todas as coisas que advêm de Deus. E eu me preocupo muito porque nós estamos vendo em certas pessoas que levantam uma bandeira do cristianismo, de ser cristão, com valores totalmente contrários ao que o Cristo nos ensinou. Então, eu achei fantásticas as reflexões dessa noite do Zé Carlos, porque chama a cada um das nossas atenções. E eu falo isso em especial o que aconteceu recentemente aqui em Brasília, nos arredores das cidades vizinhas, né? A gente chama carinhosamente de entorno, aquela questão da perseguição daquele Lázaro, daquele maníaco. Eu me deparei com a população soltando fogos de artifício, comemorando
o assassinato daquela pessoa. E me veio a reflexão, né? Aquela pessoa tem um filho, aquela pessoa tem uma mãe, aquela pessoa tem um anjo da guarda, um mentor, né? Que zelava e cuidava por ele. Lógico, o livre-arbítrio levou ele pelos caminhos errôneos da vida. Mas, como o Evangelho nos traz, não nos cabe esse julgamento, né? Então, assim, são reflexões importantíssimas que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia e as nossas reflexões, né? Porque, como disse e falou, ser espírita dentro da casa espírita é muito fácil, é muito bom. O problema é exercitar esses ensinamentos fora desse quadrante. Né? Então, Zé Carlos, eu agradeço demais as suas palavras, porque elas vêm de encontro ao meu coração, que se encontra aflito nos dias de hoje por nós vermos coisas erradas, né? Eu acho que a verdade ela é esclarecedora, libertadora, mas eu acredito que ela também é um processo de convencimento dos nossos irmãos que ainda estão na escuridão. Gratidão, Zé Carlos. Meu irmão, eu que lhe agradeço e vou dizer, tenha certeza, você, como qualquer um, prestará um grande favor à humanidade, levando a verdade. Porque a verdade é que liberta. Você te conta muito bem como é que se comemora. Sabe o que é dor e sofrimento? Aqui em Santa Maria, delegacia. Vai à delegacia para você ver, que é uma coisa mais íntima aqui. E veja as mães que vão visitar os presos. Eu tinha uma senhora aqui lá da Ilha do Dendê, ela me chamava de filho. E na época eu tinha um cargo na cidade. E sempre que ela me pedia, eu tentava ajudar. E um dia, indo para a reunião na delegacia, ela estava lá para visitar o neto. Em prantos. Seu Zé Carlos, o senhor me conhece, o senhor sabe, meu filho, como eu tratava esse menino. Ah, para quê? Apanhando de polícia eu não posso fazer nada. Que dor para mim ver meu filho apanhar. Imagina uma mãe. Gente, eu me lembrei de um filme que o título era Os Brutos Também Amam. Né? Você imagine a noiva de um marginal, vendo ele acuado, cheio de tiro. Não é fácil, não. Nós precisamos... São pessoas que, se olhos são assim, trazem. Eu peço que vocês procurem, de Monchi, se eu não me engano, eu não estou lembrado de que era, não sei se foi do nosso irmão Hilário, a espada de Pedro. Se eu não me engano, a espada de Pedro. Leiam essa mensagem, para que você veja a reencarnação não sei se é a espada de Pedro, meu Deus, não estou bem lembrado, de um amigo que foi, ele na reencarnação foi um bandido periculoso, e ele ia reencarnar aleijado com tanta coisa, para que ele pediu tanta coisa, tanta deficiência, para que não se tornasse, para que não continuasse na marginalidade. Aí ele vinha ao centro espírita pedir que rezassem por ele, porque ele vinha aleijado, vinha sem braço, sem perna, mas tinha mente marginal. Então ele dizia que rezasse por ele, por causa da mente marginal dele. É o que nós precisamos. Né? Rezar por todos esses irmãos nossos, que não é fácil. Meu irmão, você imagine, você veja a turba que reencarnou na Terra, infelizmente, a Terra não se preparou em educação para transformar esses homens. Entulha numa prisão. E lá você vê quando tem um levante, um degola o outro, enfim, é um assunto. Falta de espiritualização. E nós precisamos começar pequenininho no ciclo, e vai até... E a gente vai para ver se vai expandindo isso. E é muito fácil. Evangelho no lar. Evangelho no lar. E tudo bem. Isso mesmo, Evangelho no lar. Exatamente. E boa noite. A sua fala, Zé Carlos, foi
estonteante, foi digna de passarmos a praticar, principalmente com a tolerância aos nossos adversários, né? A reconciliação com eles, que está aí no capítulo 10. E eu queria avançar um pouquinho mais, no capítulo 11, quando se fala em perdão e tolerância, tem que se falar em amor, né? E esse início do item 8, titulado A Lei do Amor, que é Lázaro que propõe, ele nos diz que o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Por quê? Porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então a gente tem que focar nessa ideia de amar, né? E para amar, nós precisamos do perdão e da tolerância, né? Primeiro para conosco mesmo. E Emmanuel nos traz, com relação a perdão e tolerância, uma fala muito importante. Ele nos diz que esquecer o mal é aniquilar o mal, né? E perdoar. E quem pratica e ensina o amor conquista afeições sinceras e preciosas. Daí, complementa Emmanuel, daí a necessidade do perdão no mundo. Perdão no mundo. Para que o incêndio do mal possa ser exterminado, desenvolvendo-se a paz legítima em nossos corações. Então, isso é um trabalho difícil, árduo, não é de uma hora para outra, e nós estamos fadados, a partir da tolerância de nós mesmos, praticarmos esse perdão e avançarmos, porque nós já temos uma ideia da espiritualidade, nós já temos uma ideia do que seja o Evangelho de Jesus e temos certeza que nós, de uma forma geral, que se compromete em fazer o bem, falar no bem, praticar o bem, estamos todos de mãos unidas nesse propósito de seguir Jesus, né? Com os passos tesos, às vezes, trôpegos, mas conscientes de que o caminho é esse, não é verdade? Então, é uma gotinha de água no oceano, toda hora, todo momento. E é o exercício diário que nós precisamos fazer, todos os dias. Não é? Obrigado. Isso. Perfeitamente. Boa noite a todos, boa noite, senhor Zé Carlos. Adorei a vossa palestra, foi magnífica. Que os irmãos de luz continuem iluminando a mente de todos nós, para sempre praticar o bem, sem orar a quem. Muito bem. É isso aí. Esse é o entendimento. Esse é o geral. Tem que ser assim. Excelente. Não foi à toa que Pedro disse que o amor cobre a multidão de pecados. Né? Gente, que pena que o horário já está chegando, né? E a conversa e o assunto está muito bom. E ainda resta só um tempinho para só uma participação. Antônio Valentim, quer falar alguma coisa, meu amigo? Eu quero aproveitar para dar parabéns. Foi excelente a explanação e também as pessoas que participaram, né, complementando, não é nem complementando, dando as suas opiniões de forma, porque cada um entende de uma forma, embora o caminho seja o mesmo. Foi muito bom, excelente a colocação de todo mundo. O Zé Carlos, como ele quer que chame ele, foi assim, muito feliz na fala dele. Parabéns, Zé Carlos. É a primeira vez que eu estou assistindo
uma palestra no centro de vocês, mas eu amei, achei maravilhoso. Com fé em Deus, até a próxima. Letícia também já está convidada, né, Letícia? Para estudar com a gente aqui, no dia 19 de julho, ó. Ela vai conversar com a gente. Fica à vontade, Bem, Alberto, mais uma vez uma boa noite a todos. Eu quero apenas agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que nos permite viver nesta noite. Zé Carlos, ele é tão somente mais uma luz divina a brilhar de forma infinita nesse espaço sublime, divino, ao qual denominamos Sala de Estudo Chico Xavier. Este nome completa, assim, toda a luminosidade que emana de Deus Pai Todo-Poderoso e que ilumina as nossas mentes, os nossos corações, nos dando o direcionamento consciente e responsável para continuarmos juntos nesta caminhada, onde vamos buscando, onde quer que cada um esteja, para a participação deste encontro fraterno, que é o estudo do Evangelho no espaço do irmão Chico Xavier. Zé Carlos, a exemplo dos demais irmãos que são líderes no movimento espírita no planeta Terra, tem aí a responsabilidade de influenciar da forma como tem feito a cada um de nós, trazendo assim a satisfação maior do cumprimento do nosso dever como espíritas que somos. Não estamos sozinhos, temos esta consciência e por esta razão outros mais tão bem preparados espiritualmente como o nosso querido Zé se fará presente neste ponto de luz que une a todos nós a espiritualidade maior. Muita paz, muita luz em todos os corações que aqui se fazem presente e aqueles que por alguma razão, algum motivo não puderam estar, mas que nem por isso deixam de ser também agraciados por esta luz divina que envolve a todos nós. Muita paz. Muito obrigado, Zé, e a cada um dos nossos queridos irmãos que estão aqui juntos nesta caminhada maravilhosa. Que Deus nos abençoe. Mas, meus irmãos, o que é que devemos fazer agora? Agradecer a Deus. Não é? Como nós não sabemos ainda como estão os nossos defeitos, eu não tenho mais nada a considerar, a não ser pedir a Jesus e a cada um. Que diga a ele agora, converse com ele, o nosso querido amigo e irmão, Jesus Cristo. Que ele nos motive a deixarmos hoje, aqui agora e no ar, os resquícios dos defeitos que ainda temos conosco. Peço a Jesus que através da sala Chico Xavier a gente abandone uma série de defeitos para que possamos mostrar a Deus que o nosso coração, que o nosso templo interior ficou mais limpo, ficou mais brilhante um pouquinho.
que nessa jornada reencarnados, nós prometemos cada vez mais limpar a sede do amor e ao nosso coração. Que Jesus nos abençoe. Que a Mãe Santíssima, Mãe Maria de Nazaré, derrame sobre nós, todas as nossas famílias, as bênçãos de amor, de paz e de luz. Pedindo ao querido Chico Xavier que abençoe e fortaleça o nosso irmão Alberto nessa caminhada de esclarecimento e de luz. Que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.